Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um Que Bicho é Esse? Eu sou a Miriam Perilli e o episódio de hoje é sobre um bicho lindo, carismático e eu acho que a gente pode dizer que ele é pouco conhecido também. O mico-leão da cara preta, Leotompithecus caissara. Lembrando que esse é o quarto e último episódio do Que Bicho é Esse? Dentro da série especial sobre primatas da Mata Atlântica, apoiado pela Real Wild. E para falar sobre essa espécie, eu tive o grande prazer de conversar com o professor doutor Alexandre Túlio Amaral Nascimento. E, como não poderia deixar de ser, eu estou aqui hoje abrindo o episódio com o nosso querido Obi-Wan Kenobi, professor doutor Fabiano Melo, diretamente de Quito, no Equador. Olha que chique! Bem-vindo, Bião! Opa! É verdade, né, Miriam? Hoje eu tô longe. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, pelo convite, né? E de fato estamos aqui tentando passar um pouco, né, de conhecimento da nossa macacada para o mundo inteiro, né? Um congresso internacional que está rolando aqui em Quito, no Equador. Sim, eu vou querer saber um pouquinho mais dele, viu, Bião? Claro, bora! Mas primeiro, Bião, eu fiquei pensando aqui depois de gravar com a Lê, eu senti que o mico-leão da cara preta, ele me lembrou um pouco o sagui da serra, o Calitrix flaviceps, assim, bicho com distribuição restrita, pouco conhecido, ameaçado. Não, total. O flaviceps, hoje, né, os dois teriam talvez as menores áreas de distribuição geográfica, né, tanto o Calitrix flaviceps, que é o sagui da serra, quanto o Leotompithecus caissara, né, o mico-leão caissara ou da cara preta. E a situação, infelizmente, né, o Ale vai contar e vocês vão trabalhar essas informações aí, infelizmente, do caissara é muito ruim, né, é muito crítica. Uhum. Mas isso, de cara, né, o maior problema para esses, né, para essas espécies, como esses dois bichinhos tão carismáticos, é a área de distribuição geográfica, que é muito pequena, você tem toda a razão. Pois é, e é um bicho, assim, eu fiquei muito impressionada na nossa conversa, porque ele tem uma área pequena e é uma área de difícil acesso, né? Um animal que vive em floresta pantanosa, alagada, que o acesso na área em si, assim, de estrada, de tudo é difícil. Então, é um bicho que tem pesquisa, mas não é, quando a gente compara com os outros mico-leões, ele tá um pouquinho ali desconhecido. Não, e aí complica tudo, né? Porque, mas é fácil de achar, se o bicho só tá num lugar. Mas vai andar lá, né, Mirim? Igual você falou aí. Vai caminhar, vai ter acesso. Né, o Parque Nacional da Ilha do Superagui, ele tem, inclusive, uma descontinuidade com o continente, apesar de ser pequeno e tudo. Então, assim, tem todo um contexto geográfico, um contexto de logística, né, de paisagem, que quase que proíbe, né, ou dificulta muito o estudo da espécie. E aí, tudo que a gente pode fazer para protegê-la, para melhorar o conhecimento, fica dificultado por esse processo. Uhum. Com certeza o Ale vai contar os perrengues pra gente aí. Vai. Toda hora eu ficava, gente, não é possível. E só pra lembrar também, a gente mencionou que o Flaviceps tem um episódio que a gente gravou juntos, né, Bião? Bião foi o especialista, que é o episódio bicho número 37. Então, quem quiser saber um pouco mais, volta lá pra ouvir. Boa. E, Biel, eu trouxe um pouquinho essa questão da logística e da dificuldade de acesso para estudar esse bicho, porque o Ale também mencionou que ele tem conversado com você, o Bião e o Bião Drone, né, trazendo as tecnologias, essa questão que está revolucionando. Todo mundo que eu converso fala, não, mas a gente agora vai fazer levantamento populacional com o Bião. Bião, dá realmente para achar esses bichos com drone? Cara, eu tô muito empolgado, assim, excitado com essa possibilidade, né? Eu já tenho encontrado vários gêneros de macacos da Mata Atlântica com o drone, claro, com essa tecnologia acoplada ao drone. Sim, porque o drone sozinho, como se diz, né, Miriam, não funciona. Então, a câmera termal, que tem essa capacidade de identificar os bichos com base no calor do corpo, com a temperatura corpórea, tem facilitado demais, eu diria sobremaneira, a capacidade nossa de detecção de animais nas copas das árvores. E eu já, felizmente, gravei, assim, né, fazendo survey mesmo com drone, com termal,
já gravei Calitrix penicillata, que é um bicho bem menor, tem metade do peso do Leontopithecus, né, que é o gênero dos micos-leões. Então, eu acho que a gente vai ter super sucesso. A mata lá não é uma mata muito alta, o Ale a gente já está em contato, vamos fazer uma reunião e marcar uma agenda, mas eu estou bem empolgado com a possibilidade de ver esses bichos lá com drone, sim, com um drone. Porque se é difícil demais fazer levantamento e contar e ver status de uma população, ainda mais num bicho numa área difícil. Não, e o acesso à área, né? Isso, que você falou, pantanosa, difícil de caminhar. Então, as metodologias tradicionais, né, que a gente sempre comenta aqui, no Desabraçando, no Que Bicho é Esse, né, que é o censo por transecção linear, ou seja, você tem que passar, você tem que caminhar muito na floresta para ver os bichos. O drone com a câmera termal acoplado, né, a câmera termal acoplada, ele tem tido um sucesso muito grande. Eu acabei de fazer um experimento, né, um piloto na Amazônia, foi sucesso. Peguei vários gêneros, inclusive bichos que eu nunca tinha filmado com drone. Pois é, olha, gente, eu sou apaixonada. Sou muito fã desse trabalho, Bião. Muito orgulho, você tá mandando ver com esse trabalho. E, Bião, outra coisa também, agora esse que é o último, mas é o último, assim, dessa fase, né, Bião? A gente ainda vai aí pros bichos da Amazônia, tem um monte de primata que precisa ser mais conhecido, que a gente ainda vai trazer aqui pro Que Bicho é Esse. Mais uma vez, na conversa com o Ale, que foi uma conversa muito legal, assim, o Ale deu uma super aula, um cara muito gente boa, assim, muito gostoso de conversar, e que também ficou muito tempo lá estudando os bichos, acompanhando, né, de perto, tendo toda essa experiência, tanto com o animal quanto com a comunidade ali do entorno, com os caiçaras. Mas ele trouxe também que agora, nessa nova fase, ele já está um pouco mais afastado, mas ainda continua dando suporte lá, a questão de se formar um grupo colaborativo com várias instituições, várias pesquisas, e eu tenho visto isso em todas as nossas conversas com os primatólogos, apontando essa questão de todo mundo trabalhar junto, colaborar, investir em conservação, em parcerias, e isso eu tenho achado uma coisa muito legal, assim, dos primatólogos, especialmente. Eu diria que é um pouco outlier mesmo, né, Mirinha? A gente conhece bem os trabalhos de conservação com vários grupos de fauna que a gente lida, grupos, né, de plantas, enfim, grupos de conservacionistas que lidam com biodiversidade. A gente não vê isso com frequência mesmo, né? Assim, e eu estou comentando isso aqui no evento com outros colegas brasileiros e outros colegas de outras partes do mundo, e a gente está falando exatamente muito sobre isso, assim, a importância do network, da rede de parceiros e instituições voltadas para esse objetivo comum, que é a proteção de uma espécie, né? Então, a primatologia cresceu muito no Brasil, principalmente, com esse tipo de contexto, né? A gente já comentou aqui em outros episódios a questão do próprio mico-leão-dourado, que foi pioneiro aqui, né? Um projeto de conservação pioneiro, e ele teve tudo isso, e hoje é um grande case de sucesso, né? O Russell Mittermeier fala isso com muito orgulho nas palestras dele, mundo afora. O Brasil tem uma experiência com conservação muito boa, e o Brasil é pioneiro e é bem sucedido exatamente porque faz esse tipo de trabalho, né, dentro desse contexto. E a gente tem os exemplos nossos que são da primatologia, principalmente. E é um jeito, né? E aí vem o que você falou. É um jeito de trabalhar que a gente já adquiriu e que a gente não abre mão. Assino embaixo o que você está mencionando aí. Pois é, fica uma lição aí, né? É muito legal ver isso. Muito bom. E, Bião, aproveitando que você está aí no Congresso da Sociedade Internacional de Primatologia e da Sociedade Latino-Americana de Primatologia, né? O primeiro congresso depois aí de 2 anos de pandemia, presencial, só com os feras aí da primatologia mundial, né? Eu tenho acompanhado as fotos que vocês postam em redes sociais. Conta aí um pouquinho pra gente como é que tem sido, quais são os principais temas que vocês estão discutindo aí no Congresso. Traz essa experiência aí fantástica que vocês estão vivendo pra gente. Nem me fala. Primeiro porque, né, eu não conhecia Equador. E Quito é uma cidade maravilhosa, muito interessante. O Fernando vai gostar disso. Eu estou numa altitude igual do Pico da Bandeira. Olha só. Então, tudo que a gente faz aqui é uma altitude parecida com o Pico da Bandeira. Ou seja, eu estou constantemente com essa falta de ar. E é terrível, viu, Mirinha? É o quê? Quase 3 mil? Quase 3 mil. Eu confesso que eu tô... Os primeiros dias foram bem dolorosos, assim, para me habituar, né? Eu senti muito o impacto da altitude. Mas é isso, né? Tem 1 ano e meio que esse congresso está sendo adiado. Ele era para ter ocorrido em 2020, né? E a gente já está
em agosto de 2020, a gente já está em janeiro de 2022, mas beleza, deu certo, estamos com bem menos gente, tá, do que era de se esperar, até porque com essa nova, né, onda de Covid aí, muita gente desistiu de última hora, ou se adoeceu mesmo, né? Porque, ou deu positivo, né? Tá positivando a galera geral. Tá. Né? E assim, mas, pô, beleza, muito bem feito, uma estrutura. É um congresso internacional e que teve de coparceria a Sociedade Latino-Americana, né? Então tá muito legal, porque tem muita coisa da América do Sul, da América Latina em geral, mas da América do Sul. Tá tendo uma ênfase maior para os primatas, né, que a gente chama neotropicais, né, que são os macacos aqui do Novo Mundo. Mas, claro, né, tem gente de todos os lugares do planeta trazendo experiências desses outros macacos que existem mundo afora. Né? Como é de se esperar de um congresso como esse, né, Mirinha? A gente tem todas as temáticas que seriam importantes abordar, né? Evolução, genética, taxonomia, comportamento, ecologia geral, dieta, mas cada vez mais a gente está vendo, né, um tema, né, na verdade, principal que está permeando os outros temas é a conservação, né? A necessidade de proteger os bichos, principalmente as espécies ameaçadas. Então a gente está tendo muitas discussões voltadas para isso. E também, que eu achei legal, né? Eu mesmo participei de uma mesa redonda sobre o uso de tecnologias avançadas, né, para que a gente possa melhorar o nosso conhecimento dos macacos. Claro, eu trouxe aqui os dados dos drones, né, que a gente está usando aí no Brasil. Então, assim, parece que são duas linhas, sabe, Mirinha, que a gente está vendo mais forte, conservação e tecnologia. Perfeito. Eu fiquei até pensando mas entra em conservação, se teria mais coisa sobre clima também, né, que está sendo tão... Sim, a gente está vendo as pessoas usarem mais, né, de modelagem de nicho ecológico, né? O que significa isso aí para a nossa tia Cotinha? É exatamente pensar o que vai acontecer no futuro em relação ao clima e se a gente consegue, então, interpretar essas mudanças climáticas no habitat dos bichos que a gente está monitorando hoje. O quanto isso vai afetá-los lá no futuro. Então, isso a gente está vendo o pessoal usar muito de modelagem e a gente está vendo também a temática, né, permeando as falas do pessoal sobre a preocupação que eles estão tendo com, principalmente, a ocorrência de incêndios. Hoje nós tivemos uma fala, né, a plenária de abertura do dia hoje foi do Martin Kovalevski, que é argentino, que está trabalhando com a Louata caraia, que é o bugio preto, né? Nós temos aí no Brasil também essa espécie, ela ocorre também na Argentina. Mirinha, era de chorar. Sério? Os macacos bugios torrados pelo fogo. É uma coisa mais bizarra que eu já vi, sabe? E, infelizmente, circulou isso, né? Circulou bastante aí no Brasil ano passado, não sei se você lembra. Na verdade, eu acho que essas fotos... É a espécie que tem no Pantanal também, né? Exatamente. E as imagens de bichos, né, literalmente carbonizados, me parece que as que mais circularam aí no Brasil, se eu não me engano, no ano de 2020, inclusive, naquele primeiro grande incêndio que teve no Pantanal, foram dessas populações de bugio preto lá na Argentina. E assim, é muito assustador. Então essa questão das mudanças climáticas, né, principalmente associadas à ocorrência cada vez maior de incêndios cada vez mais brutais, né, tá muito associada a isso hoje. Eu vi que a galera tá falando muito sobre isso, sabe? Seca e incêndios, assim, né, que tem mais chamado a atenção de ameaça para os macacos que eu tô vendo aí mundo afora. Perfeito. E lembrando, né, Bion, que, por exemplo, os animais que a gente trouxe aqui pro episódio são bichos que têm populações bem reduzidas. Então, um grande evento, uma mudança mais séria, ela tem um impacto de ameaçar realmente uma espécie, de poder levar uma espécie à extinção, né? Que são esses eventos que a gente fala estocásticos, que a gente não tem muito controle. Sei lá, uma população de 200 bichos e se queima tudo ali, ou se separa em fragmentos muito pequenos, ela fica numa situação muito complicada, né? É isso aí. Perde-se muito em pouco tempo, em espaços, né, de tempo menor, e aí você gera também, por ser já uma espécie ameaçada, um impacto muito grande sobre a conservação daquela espécie, né? Isso é um problema sério mesmo. Perfeito. Mas vamos, né, ter esperança e energia aí. Olha só esse encontro, tanta gente focada em conservação, em trabalhar junto, em salvar esses bichos. Vamos pensar positivo, porque tem um trabalho grande pela frente, né? É verdade, Mirinha. E eu só olho o copo meio cheio, sabe? Eu não olho o copo meio vazio. Eu acho que conservação depende desse espírito nosso de otimismo. Exato. Senão a gente já chutava o balde há muito tempo, né, Mirinha? Mas é isso aí, vamos em frente. Vamos que vamos. A gente traz aqui histórias tristes, mas a gente traz tanta história também de pesquisador que está aí na linha de frente, correndo atrás, e resgatando, momentando. Fazendo diferença. Fazendo diferença, conseguindo, assim, ao longo de anos, restabelecer populações. Então a gente também tem muitos casos de sucesso para a gente se inspirar aí no caminho. É isso aí.
Concordo plenamente. Pião, obrigada, muito obrigada pela parceria toda, né, durante essa série especial sobre primatas. Foi muito legal gravar todos esses episódios com você e trazer tanto conteúdo legal, então eu só tenho realmente que te agradecer. Imagina. E em breve a gente tem mais aí pro pessoal, né? Se Deus quiser. Eu que agradeço, Mirinha. Valeu. Valeu, turma. Beijo no coração de cada um de vocês. Se cuidem. Pessoal, antes de apresentar o nosso convidado, eu queria contar para vocês que o Gabriel Vasques, que nos escreveu em vários episódios, mandou e-mail e acertou qual foi o bicho, e também a Caroline Figueiredo, nossa madrinha querida, que também está sempre nos escrevendo no Que Bicho é Esse, mandou e-mail também, acertou. Carol, brigadão vocês terem nos escrito, e eu pensei e vou fazer um compilado, sabe? Eu vou pegar todos os e-mails que a gente recebeu durante essa série especial de primatas ameaçados da Mata Atlântica e vou ler no próximo episódio. Dessa forma a gente consegue ter um pouquinho também da opinião de vocês, do que vocês acharam dos episódios. Então vai ter leitura na íntegra no próximo de todos os últimos e-mails, ok? Bom, vamos lá então. Eu tive o prazer e o privilégio de conversar com o professor doutor Alexandre Túlio Amaral Nascimento. O Ale, que é biólogo pela Universidade Federal de Viçosa, mestre em Ecologia Aplicada pela Universidade de São Paulo e doutor em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre pela Universidade Federal de Minas Gerais. O Ale foi pesquisador sênior do IP e coordenou por 10 anos o site do Ariri, onde ele estudava os micos caiçara e onde a instituição aplicou seu modelo de biologia da conservação, onde alia conservação da biodiversidade e desenvolvimento sustentável local. Hoje ele é professor e pesquisador da Universidade do Estado de Minas Gerais, a UENG, docente e orientador permanente do Programa de Mestrado Acadêmico em Ciências Ambientais da UENG também, e coordenador do Observatório de Políticas Públicas pela Sustentabilidade, a OPPS. O Ale continua aí também colaborando com o projeto Com os Micos, lá na região do Ariri, em torno, né, na região de ocorrência desse bicho, e ele vai contar isso tudo pra gente agora, então bora lá ouvir um pouquinho mais sobre o mico-leão da cara preta, o Leontopithecus caiçara. Então, eu estou aqui hoje com o professor doutor Alexandre Túlio Amaral Nascimento, queridíssimo Ale. Ale, estou muito feliz de receber você aqui hoje, é uma honra enorme, você não imagina o quanto realmente eu e o Fernando ficamos felizes de você ter aceitado estar aqui hoje com a gente para falar um pouquinho sobre o mico-leão da cara preta. A alegria é toda minha, eu não tenho nem palavras, assim, eu sou um super fã do trabalho de vocês. E estar aqui podendo falar do mico caiçara é uma alegria sem tamanho, viu? Agradeço muito pelo convite. O Ale é amigo de longa data do Fernando, né, Ale? Tem muitas histórias juntos, o Fê tem um carinho enorme, enorme por você. E aí, quando a gente foi gravar o episódio sobre o mico, eu fui olhar, o Fê falou, Ale, claro. Eu fui olhar, o Ale fez TCC, mestrado, doutorado, né, Ale? Tem toda uma história de vida aí com o mico-leão, então a gente tá realmente animadíssimo para esse episódio. Ah, eu também. Estou ansioso, feliz de participar. Foi uma longa trajetória, né? Já é uma longa trajetória, desde a graduação, eu tranquei a minha graduação para ir fazer a estimativa, né, do tamanho populacional de micos caiçaras lá na Ilha do Piragui, e desde então, mais intensamente até 2015, né, mas até hoje a gente está aí na equipe que tenta trabalhar com o mico-leão caiçara e contribuir, né, para a conservação da espécie da região lá do Lagamar. Isso. Ô, Ale, a gente sempre começa o episódio falando um pouquinho quem é, né? Que bicho é esse que é o mico-leão da cara preta, o Leontopithecus... Leontopithecus caiçara. O Leontopithecus caiçara. Escreve ele aí pra gente um pouquinho, esse bicho bonito. Como o nome já diz, o Leontopithecus caiçara é um caiçara, né? É um mico-leão caiçara, o que quer dizer que é uma espécie que ocorre na região litorânea, tem uma área de distribuição muito restrita, ali no extremo sul de São Paulo, extremo norte do Paraná. Então, é na região do Parque Estadual do Lagamar de Cananéia e na região do Parque Nacional do Superagui. Na verdade, essas unidades de conservação de proteção integral estão num mosaico muito maior de unidades de conservação. A espécie está
restrita a uma área muito, 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 muito pequena, né? São cerca de 300 quilômetros quadrados, é muito pouco, é algo como se fosse aí, talvez para as pessoas terem uma noção melhor, 300 quilômetros quadrados, mais ou menos, né, 30 mil hectares, e a gente convertendo isso para campo de futebol, né? Eu acho que dá uma dimensão melhor para as pessoas. E um fator de curiosidade, Miriam, que sempre me instigou muito com a questão do caiçara, é que a gente está falando de uma espécie com essa distribuição muito restrita, no maior contínuo que ficou de floresta atlântica, né? Essa região ali do litoral do Paraná, que emenda com a Serra do Mar de São Paulo, a gente está falando do maior e mais importante remanescente de floresta contínua, né? Então é uma realidade distinta das outras 3 espécies de micos-leões que estão num contexto de paisagens muito fragmentadas, né? Que tem a sua distribuição num contexto de fragmentação muito forte. E o caiçara é essa espécie, eu sou, claro, muito suspeito para falar, mas é um primata maravilhoso, né? Com essa distribuição muito restrita, um caiçara que precisa de atenção, de pesquisa, de cuidados, né? Uma espécie muito ameaçada, uma população aí estimada. A última estimativa que foi conduzida em campo já tem 20 anos, né? Nossa, isso tudo? Sim, foi quando eu tranquei meu curso na UFV e fui fazer ciência. Ih, tá entregando sua idade aí. Não, a gente já tá com uma idade aí nas costas. E enfim, a gente está aí na expectativa, inclusive, de atualizar isso, né? Não sei se eu falo agora ou falo depois, mas... Não, a gente vai chegar lá, não, mas é bom já ter as pessoas terem essa noção de que é um bicho que tem aí essa estimativa bem... 20 anos é bastante coisa, né? Para um bicho que tem uma distribuição tão restrita, igual você falou. A estimativa hoje não. Na época era em torno de 300, 400, né? Que você comentou. É muito pouco bicho. Exatamente. É muito pouco bicho. Se a gente pensa na população efetiva, né? Considerando, né, a biologia da espécie, que vive em grupos familiares, com um par reprodutivo, essa população efetiva aí vai cair para algo em torno de 250 indivíduos. Nossa, né? Então é muito sério. E ele é como o mico-leão, né? Ele tem essa mesma característica de ter a juba, de ter aquela... Isso. Ele é um bicho bem bonitão também. Exatamente. Ele tem a juba preta, né? O corpo dourado, um dourado forte também, assim. A cauda preta ali, as extremidades das patinhas também, mais escura. Mas é um mico-leão, né? Um mico-leão com a jubona preta e o corpo dourado. E Ale, você mencionou essa questão do animal estar localizado ali no norte do Paraná, São Paulo, né? Essa região do Superagui, Cananéia, isso, agora quem sabe aquela... e Cananéia. Isso, essa região. E aí eu fico mais impressionada ainda quando a gente pensa que o bicho foi descoberto só em 1990, né? É muito impressionante, é muito recente. Pois é, isso é uma outra coisa que é uma curiosidade, né, do mico caiçara. Porque se a gente pensar numa espécie de primata que ocorre no estado mais populoso do país, né? Sim. Ali entre São Paulo e Paraná, e a gente saber, né, que essa espécie só foi descrita em 1990, é mais um indicador, né, da nossa incrível biodiversidade brasileira, né, e, enfim, a gente tem até hoje é muito recorrente, né, a descoberta de espécies na Amazônia ainda, enfim. Sim. Mas foi só em 1990. Pois é, eu fiquei impressionada quando eu fui estudar e descobri isso. E Ale, e tem um motivo também, né, eu tava vendo que ele habita, né, áreas bem de difícil acesso, florestas pantanosas. Como é que funciona isso? Eu fui uma vez, quando a gente estava fazendo um estudo de levantamento de onça pintada, fazendo entrevistas, eu fui fazer uma entrevista no Ariri. E eu lembro que foi difícil chegar. Foi bem difícil. A gente visitou uma comunidade que, sei lá, a gente ia andando na mata, numas trilhinhas, assim, horas e horas. Foi um negócio, assim, o acesso foi difícil, não é uma coisa muito fácil, né? Não é. Enfim, essa é uma das características, né, Mi? O mico-leão da cara preta, ele está na ilha do Superagui, que é uma ilha artificial, né? Até a década de 50 era uma península. Tá. A gente pode falar melhor disso quando a gente estiver falando das ameaças à espécie. E ela ocorre nessa porção do extremo sul do estado de São Paulo, ali na região litorânea, nessa região do Ariri, né? Então, o Ariri é uma vila que pertence ao município de Cananéia, a cidade de Cananéia, e é muito isolada, né? A gente percorre ali de Cananéia até a vila por uma estradinha de terra
que, enfim, é ali os maiores perrengues de campo que a gente já passou, né? E é um rally mesmo, e eu acho que é um problema que tem fases em que há melhoras, tem fases em que piora, mas é uma região muito isolada, né? A comunidade do Ariri ali está a 2 horas de carro ou a 2 horas de barco de Cananéia, né? Então, de fato, tem esse fator do isolamento mesmo da região. Acho que contribui para ter sido descoberto tão tarde, né? E para todas as questões da espécie também. Sim, e é uma espécie que vive nessas florestas mais vive até em mangue, né? Qual que é o hábitat aí do... Então, isso foi até uma das pesquisas que a gente trabalhou no meu mestrado. Olha então, só. Uma das curiosidades do mestrado era a gente entender mesmo, né? Por que a espécie tem essa distribuição tão restrita e entender também como que a espécie enxerga a floresta, como que ela seleciona a floresta. Inclusive, esse foi um trabalho muito, muito bonito, assim, o Fernando deve lembrar. A gente teve uma pesquisadora que trabalhou com a gente trabalhou junto, na verdade, desde o início, né? Nós fomos estagiários juntos no IP, assumimos a coordenação do programa juntos em 2002, e naquele momento ali, 2003, 2004, a gente criou um modelo conceitual do trabalho, né, que foi o que nos guiou até 2015, e isso era uma questão central, né, entender o porquê dessa distribuição tão restrita, entender como que a espécie seleciona o hábitat. E aí a Lúcia Schmidlin, ela fez no mestrado dela uma análise muito criteriosa da classificação de vegetação dessa região, né? Um trabalho usando aí ferramentas de geoprocessamento, né? E de uso de imagens satélites. E a partir dessa classificação bem refinada que ela fez e dos dados de monitoramento de grupos que a gente tinha, que o IP tinha no Superagui, e do trabalho que a gente iniciou em 2004, mais ou menos no continente, a gente pôde, então, no meu mestrado, testar essa hipótese, né? Se a disponibilidade de cada classe de vegetação dentro das áreas de vida dos grupos que a gente monitorava tinha relação com a taxa de ocupação. Então, a gente testou disponibilidade com intensidade de uso e a gente viu com muita clareza, né, nas nossas análises, que a espécie tem uma preferência por áreas de baixada, áreas alagadiças. Olha só. No continente, mais essas áreas de brejo, né? O que quer dizer que os bichos estão lá em cima no gás e a gente está lá embaixo atolando até onde dá. Ale, eu só tô pensando nisso. Falei, gente, mas como que acompanha o bicho num lugar desse? É muito desafiador, menino. Uau. É muito desafiador. E lá no continente, uma preferência pelas florestas maduras, né, as restingas de transição. E já aqui nesse momento, desde o início, eu acho que é importante a gente dizer que todo esse trabalho de que vem, eu estou envolvido com a espécie desde 2000, né, todo esse trabalho tão perrengoso, digamos, ele só é possível, Mirinha, graças a 3 pessoas, que eu acho que bom que eu lembrei disso no início da nossa conversa, que é o Natanael Neves da Graça, meu primeiro assistente de campo, hoje aposentado, um morador, um caiçara do Ariri, da Ilha do Superagui, mora lá no Superagui. O Luiz Constantino, que é um morador do Ariri. O Nata começou a trabalhar comigo ali em 2000, quando eu fui fazer o censo, né, na Ilha do Superagui. O Luiz entrou no projeto em 2004, junto com o Toninho, que também é do Ariri, né? Então, é muito importante a gente dizer de antemão, né, que todas as pesquisas, tudo que foi feito, só foi possível graças à força e à dedicação dessas 3 figuras, né? O Nata é um pai para mim, o Luiz é um guardião, o Luiz é o guardião do Mico-Leão de Cara Preta. Olha né? só. O Luiz, ele é claramente essa figura que tem orgulho do trabalho, orgulho da espécie, e é um cara que se comunica muito bem, um cara muito querido lá na comunidade, e um exímio assistente de campo, assim, né? Para ele, chegar num oco é um estralar de dedos, e é um cara muito hábil, então
é bom lembrar que a gente só conseguiu fazer esses trabalhos por causa da colaboração, né, e do empenho deles. Isso é legal você trazer, eu acho importante e bonito, assim, porque quando a gente vai trabalhar e estudar num lugar, e a gente tem muito estudante que nos escuta, então é importante que eles entendam isso, você está indo de fora, você é o estrangeiro ali, sabe? Você não conhece a região, você não conhece a cultura, você não conhece as matas, e aí você tem essas pessoas ali que se abraçam o projeto, elas são capazes de fazer, de possibilitar realmente sucesso ou não, né, de terem essa participação, igual você falou, que uma pessoa que tem uma boa entrada na comunidade, um cara que entende dos bichos, o cara que sabe andar no mato, e você chegar com respeito por todas essas pessoas, né? Faz toda a diferença, né, Miriam? Eu diria que é essencial. E a gente, quando começou a trabalhar na porção continental, né, de ocorrência da espécie, lá em Cananéia, no Ariri, a gente começou trabalhando com na busca, né, pelos grupos na região, que é um trabalho muito difícil e que demanda muito empenho, mas a gente já tinha uma clareza também desse modelo conceitual que a gente tinha criado para o projeto de pesquisas no IP, né, pela espécie, que isso envolveria a comunidade, isso envolveria muito a perspectiva de um programa integrado, né, de conservação de espécies, mas também de sustentabilidade daquelas comunidades, né, de bem viver dessas comunidades. E aí, no começo, a gente começou a ir para o Ariri, Miriam, e ficava aquela lida de trabalhar com primata, né? Então, a gente vai para o campo muito cedo, antes de clarear, e fica o dia inteiro no campo, ali naquele atoleiro, tentando, no começo, né, visualizar os animais, visualizar um grupo, para aí, então, habituá-lo para que a nossa presença não interfira, né, na amostragem dos aspectos ecológicos que a gente quer trabalhar. E isso é um longo processo, né? E as pessoas do Ariri, sei lá, uma vila aí, esse número não é preciso, mas eu vou chutar aqui algo como 80 famílias, algo do tipo, eles ficavam muito curiosos, né? Mas, tipo, por que esse cara, um mineiro, como que ele veio achar aqui para estudar esse bicho e fica esse pessoal, a Lúcia, né, na época, como que esse pessoal fica o dia inteiro no campo, e o Ariri, o Toninho, enfim. E a gente via que existia muito essa curiosidade das pessoas, né? E aí, na época, foi até o Luiz que teve essa ideia genial, assim, né? Falou, olha, vamos tirar um monte de foto, vamos sair quando a gente estiver andando pela vila aí, vamos ter o albinho, a tiracolo, e aí a gente, na hora que alguém perguntar, a gente saca do bolso e começa a contar o que a gente faz, né? Perfeito. E aí foi esse o primeiro passo também para um longo trabalho, né? Digamos assim, de envolvimento da comunidade. Naquela época, lá ainda não era um parque estadual, né? Então havia um mosaico que era chamado de mosaico Jacupiranga, mas, enfim, não era efetivado, né? No decorrer desse processo, o parque estadual do Lagamar de Cananéia, né? E, enfim, um mosaico de, se não me engano, 13 unidades de conservação ali na região foi instituído, e eu acho que isso contribuiu muito para todo esse processo, né, de conservação ali daquela região. Perfeito. E aí agora eu fiquei até curiosa com essa questão de vocês chegaram, então conseguiram habituar os bichos mesmo nesse hábito aí difícil, um mico, que é um bicho que eu fico imaginando, porque eles são muito rápidos, né? São muito ligeiros, são muito ligeiros. E vocês chegaram por rádio para achar? Como é que vocês faziam? Sim. Então, essa primeira fase, esse começo é o mais desafiador, né? O mais difícil. E a gente veio de um lastro, lá naquela época, em que as pessoas falavam com a gente, nossa, você não vai conseguir ver esse bicho, ninguém consegue ver esse bicho. Outras instituições já tinham tentado iniciar e não tinham tido sucesso na habituação dos animais, sabe? E aí, a gente foi no empenho mesmo, usando playbacks, um playback muito ruim, que eu acho que nem dava nenhum efeito, mas na insistência de traçar algumas áreas que os meninos que já conheciam bem o campo lá definiram para a gente. Enfim, a gente conseguiu, acho que, se não me engano, com 6 meses de busca ativa, assim, a gente conseguiu habituar. Teve até uma história que é muito marcante, assim, que nesse início, que quando a gente estava, Miriam, aquele momento, sabe? Assim, quem trabalha hoje ou trabalha com primatas vai entender bem o que eu estou falando. Que a gente percebe que o bicho não está mais arredio, né? O grupo não está mais arredio à nossa presença, e aí a gente já conseguia monitorar, já conseguia andar, né? Acompanhar os animais. Deve ser uma alegria, né? Isso. Nossa, é uma conquista, né? E aí aquele grande dia em que o grupo dorme num oco seguro para todo mundo, né? Porque as capturas eram feitas nos ocos, em que os animais dormiam, como sítio de pernoite, e ali, um belo dia, um oco
seguro para todo mundo, para nós, para a captura, para os animais, enfim. Porém, quando chega no dia seguinte, a gente tinha um animal ausente do grupo, né? Muito provavelmente uma predação. Mas, enfim, e aí quando a gente chegou no outro dia e viu que tinha tido esse evento, né, da ausência de um animal do grupo, o grupo muda o comportamento, enfim, a gente não conseguiu fazer a captura, os bichos já não estavam no oco, e foi mais alguns dias, né, acho que foi só aí na ida de campo do outro mês que a gente conseguiu capturar. E aí, a partir do primeiro grupo, com rádio colar, fica mais fácil da gente identificar outros grupos, né, que a gente possa trabalhar também. Porque, enfim, eu acho que o bom ouvinte do Que Bicho é Esse do Desabraçando já sabe bem o que é isso, mas só para o pessoal, né, ter uma clareza, a gente usa um colar anatômico feito, desenvolvido para aquela espécie ou para aquele gênero, e a gente tem um receptor, né, a tiracolo com uma antena, e aí basicamente é como ondas de rádio que estão aqui no ar. Se eu ligar o rádio aqui atrás, eu consigo sintonizar uma frequência, é a mesma lógica para o animal, né, e aí a partir disso a gente começou a monitorar um grupo. A gente chegou a ter 3, 4 grupos monitorados, né, ao longo, aí considerando entre 2004 a 2015, né, em alguns momentos. Mas o mais desafiador de tudo é esse início, né, de identificar o primeiro grupo, conseguir capturar, conseguir colocar o rádio colar e aí ter um trabalho mais sistemático. Exato, conseguir ter um pouquinho mais de ser mais sistemático mesmo. E como e me conta como é a composição social dos bichos? Você falou aí dos grupos, como é que eles são compostos? Mira, os grupos, eles têm geralmente um casal reprodutivo, né, a gente costuma chamar de casal alfa, e aí tem os filhotes de diferentes gerações, né, geralmente os animais têm gêmeos, né, a cada gestação. No caiçara a gente viu várias vezes também o nascimento de um filhote só. Enfim, tem uma dinâmica, mas eu acho que aí na média geralmente são 2 filhotes. E aí a gente tem num grupo, acho que filhotes aí de 2 até 3 gerações diferentes. Então eu diria que uma média de tamanho de grupo é algo aí com 5, 6 indivíduos. A gente já chegou a monitorar grupos que tinham 11 indivíduos, enfim, mas já era um grupo que estava naquele momento ali de pessoal louco para dispersar os jovens, formar seus casais e, digamos assim, seguir a história independente do grupo parental, né? Mas é mais ou menos isso. A gente tem uma média de 6 indivíduos em cada grupo familiar, com um par reprodutivo. E aí uma outra curiosidade da espécie, em áreas de vida gigantes, em áreas de vida muito grandes, sabe? Gente, mas aí é uma distribuição numa área pequena e eles têm área de vida grande. Exatamente. A gente chegou a ver área de vida, Miriam, utilizando aí, enfim, métodos que são clássicos para estimar área de vida em primatas, né? Kernel, polígono convexo mínimo, enfim, algo como 300 hectares a gente chegou a ver, né? Isso varia. Você devia estar muito sarado ali fazendo esse trabalho. Porque... Nossa, não pergunta Fernando. Teve uma época que eu emagreci muito, inclusive, quando eu fui fazer o estágio. Foi uma doideira. Tá doido? Mas, não, e se eu te contar o censo, então, o tanto que a gente caminhou e para tanto pouco avistamento, mas isso é um outro assunto. Mas as áreas de vida são muito grandes, e isso foi uma questão que sempre me deu muita curiosidade também, sabe? Foi tema de um dos artigos do meu mestrado, e no doutorado eu continuei com essa linha de trabalho também, e outras, né, que fizeram parte da tese, mas de tentar entender, né, o uso e seleção do espaço, e isso inclui as áreas de vida, a dinâmica, a ecologia espacial dos animais, né? Então, o que a gente viu é que são áreas de vida grandes, que podem chegar aí a 200, até 300 hectares, mas com uma dinâmica temporal muito interessante, em que novas áreas vão sendo acrescidas ao longo do tempo, algumas áreas vão sendo abandonadas. Um dos grupos que a gente usou para o meu doutorado, a gente chegou a monitorar 70, se não me engano, 74 meses, 73 meses. Uau. Então foi um monitoramento de muito longo prazo, né? E a gente conseguiu ver essa dinâmica ao longo do tempo.
de algumas áreas sendo abandonadas, outras inseridas, e aquilo vai ali, eles vão reciclando aquelas áreas, né, ao longo do tempo. E também quando a gente estudou a dispersão e a formação de novos grupos, a gente viu com muita clareza essa tendência de que os grupos recém-formados buscam estabelecer suas áreas próximas aos grupos parentais, dentro dessas áreas gigantes, e o grupo parental ele vai se moldando ali, chega mais para um canto, para o outro, e passa a incorporar novas áreas. Então foram dados bem interessantes assim que a gente conseguiu obter. Uma outra questão muito interessante, eu fico tentando puxar das memórias aqui, né, as coisas que me parecem mais interessantes. A gente percebeu também uma grande sobreposição de áreas de uso entre grupos vizinhos. Porém, essa sobreposição, se a gente pega o montante do tempo de pesquisa de 2 grupos, por exemplo, a sobreposição de área de vida pode chegar a 70%, 80%, mas se a gente vê essa sobreposição mensalmente, no tempo, não há sobreposição. Entendi. Não há sobreposição nenhuma. Ou seja, os grupos vizinhos ali entram entre muitas aspas, né, num tipo de acordo, né, esse mês eu uso, o outro, enfim, né, e aí a gente tem essa partição temporal, né, da área de vida, que me parece uma estratégia bem interessante muito também. Interessante. Eles ocupam as áreas, mas não estão no mesmo lugar no mesmo tempo, né? E vivem fugindo de macaco prego. Isso é uma outra curiosidade também. Entre eles têm chega a ter atrito entre grupos? É um território muito marcado? Chegam. Tá. E se houver encontro presencial, e eles acontecem, né, é natural que aconteça, eu entendo muito que até pela dinâmica dos jovens do grupo, né, para que os jovens do grupo possam se ligar em quem são os grupos vizinhos, né, animais que também estão em idade de dispersar e formar os seus grupos familiares. Então, os encontros de grupos vizinhos acontecem e são momentos de interações agonísticas mesmo. É bravo. E macho e fêmea dispersa igual, assim, não tem... Então, isso foi uma questão interessante. Tudo isso é importante considerar, Miriam, que o nosso tamanho amostral é muito pequeno, né? Então, no meu doutorado, por exemplo, a gente trabalhou com 3, 4 grupos e viu o que acontece, né, nesses grupos. Mas, enfim, a gente percebeu que fêmeas e machos dispersam, inclusive as fêmeas tendem a imigrar, sair do grupo parental, ir para um outro grupo, e nisso provocar a dispersão do macho e dispersarem juntos. Dentre as dispersões que a gente verificou, a gente também viu uma situação de 2 irmãos dispersando juntos. E aí esses irmãos que dispersaram juntos, a fêmea formou um par, o irmão só saiu do grupo que se formou depois que ela teve a primeira cria, né? Que é uma... Enfim, isso é algo nato de Callitrichidius, né? Que tem essa questão dos grupos familiares colaborarem no cuidado parental ali, mas dos filhotes dos pais, né? Nesse caso, a gente viu uma dispersão de irmãos. Olha, mas a gente viu dispersão de macho e fêmea, e eu me arrisco a dizer que a fêmea chegando num grupo que é novo para ela e provocando a dispersão do macho daquele grupo, de um macho jovem daquele grupo. Entendi. Um outro fator também, Miriam, é que, lembrando, né, dessa fase, desse estudo, também houve uma clara impressão de que a dispersão está muito relacionada a oportunidades de acasalamento. Então, eu acho que isso talvez seja óbvio, né? Mas eu acho que é legal ser dito, né? Então, nessas interações agonísticas, um jovem percebe que um macho, ao morrer, houve algum vazio ali num determinado grupo, e isso também pode motivar a entrada de um indivíduo, digamos, num grupo, né? Que já está ali, digamos, de algum modo estabelecido. Quando você começou a falar aí das áreas de vida, eu fiquei em dúvida na questão de recurso. O que os bichos comem, assim? O que define isso também? Pode ter alguma função, pode explicar um pouco também essa questão, né, das áreas de vida tão amplas? E não sei. Claro. Então, tentando falar um pouco de dieta, né, e do que os animais comem. Nunca foi o foco específico de pesquisas que eu estivesse à frente, mas a gente sabe, né, a gente acompanha
Enfim, os animais têm uma dieta rica, né? Eles se alimentam de frutos, de insetos, de pequenos vertebrados, anfíbios, né? Basicamente anfíbios que vivem nas bromélias. Eles estão numa floresta, Miriam, que é muito rica em epífitas. Uma floresta muito exuberante, né? Aquela floresta atlântica, digamos assim, que é o que vem na cabeça, pelo menos acho que dos biólogos. Né? Aquela bem e aí, pristina, né? Muitas bromélias, e eles um microhábitat ali de forrageio importante para esses animais, e a gente também sabe de pesquisas ainda da época do superagui, né, que aí tem todo um histórico também de muitas pessoas que fizeram contribuições importantes para o conhecimento da espécie, como a Fabiana Prado, por exemplo, a Gabriela Ludwig, enfim, eu não vou me arriscar a falar nomes de todo mundo, ou depois a gente pode tentar até falar. Claro. Mas o pessoal que viu que eles também se alimentam de um tipo de fungo, que é comum numa espécie de bambu nativa, sabe, dessa região. Olha só. Então, esse fungo também é tipo quase que uma iguaria, assim, na dieta do caiçara. Mas são animais que têm uma dieta aí rica, né? Envolve frutos, insetos, invertebrados e pequenos anfíbios aí nas bromélias. E eu lembrei também que você mencionou a questão dos macacos pregos. Eles devem ter medo, né? Macaco prego deve chegar a predar eles, porque é perigoso. Sim, isso é um dado empírico, né, que a gente tem, assim, de vivência em campo, dos animais sempre evitando. Então, houve macaco prego, ou mesmo quando a gente vai a campo para um grupo que a gente sabe que está em alguma área, ele está ausente, mas aí você vê que o macaco prego está presente ali. Eu tenho para mim com clareza, né, que eles tendem a evitar as áreas quando os macacos pregos estão por ali. E Ale, tem alguma coisa assim de estudo genético, né, uma população pequena para se saber como está a variabilidade, se os bichos estão bem, ou isso é uma coisa também que que ainda existem planos de se fazer? Existem planos e a necessidade de se fazer, mas também tem coisas que já foram feitas. Ah, que bom. Teve um trabalho, Mi, que na época foi um trabalho até com recursos do Fundo Nacional do Meio Ambiente. O FNMA. Isso, enfim. A gente teve um recurso que nos possibilitou um esforço muito hercúleo, eu diria, que a gente conseguiu amostrar 44 animais em grupos tanto no continente quanto na ilha do Superagui. Tá. A ideia desse estudo era, essencialmente, a obtenção de amostras biológicas para compreender o estado de saúde da população e também para compreender o status genético da população. Lógico que uma espécie que tem populações tão pequenas, isoladas, né, entre ilha e continente, num contexto em que esse isolamento é datado, né, a ilha do Superagui era uma península. Explica isso para a gente. Isso é uma questão interessante. A ilha do Superagui, até mais ou menos a década de 1950, ela tinha uma conexão com o continente, como se fosse uma península, na verdade, né? E aí, naquela época, houve uma obra de engenharia para o alargamento desse canal. E aí, desde então, a gente passa então a ter esse contexto de duas populações isoladas. A gente tem uma população na ilha do Superagui e uma população na região do continente, ali na região do Ariri, que fica hoje no Parque Estadual do Lagamar de Cananéia, e a região ali do Vale do Rio dos Patos, que também é parte do Parque Nacional do Superagui. Foi, se não me engano, inclusive, por causa dos registros de caiçara. E aí, essa curiosidade, né? Então, qual o impacto de uma população tão pequena, com uma distribuição tão restrita, e que teve esse isolamento? Isso. E aí a gente fez uma parceria. Quem esteve à frente da pesquisa, se não me engano, na época foi o pós-doutorado, foi a pesquisadora Milene Martins, pela UFSCar, pela Universidade Federal de São Carlos, que esteve à frente desse estudo. E aí ela usou esse material que a gente coletou para essas análises genéticas. E o que a gente viu, Miriam, em síntese, é o seguinte: a gente tem uma população pequena, mas que até aquele momento, né, não havia tido nenhum problema de endocruzamento ou de perda de variabilidade genética por endogamia, né, e processos que são característicos de populações pequenas. Né? Ela viu que há uma diversidade genética baixa, né, que a espécie já havia passado por um gargalo
evolutivo, ou seja, já havia acontecido, né, em populações maiores, provavelmente numa distribuição maior, e que apesar de não haver uma diversidade genética, talvez, aí, ao que se esperava, comparando com outros calitriquídeos, pelo menos não havia perda de variabilidade por endocruzamento. Tá. O que quer dizer que a ecologia da espécie, né, a forma como a espécie utiliza o espaço e se mantém, vinha sendo capaz de manter de alguma forma, a saúde genética da espécie, né, na medida do possível, digamos. Mas volto a dizer, essas informações são antigas, esses dados foram obtidos já também há quase, isso foi 2005, né, então a gente já está falando aí de 15, 16 anos, e a gente está na expectativa de que essas análises sejam atualizadas, né? E, enfim. Isso é legal, porque é isso, vocês estão vendo essa população que passou por esse processo de ficar isolada mesmo, então e, tipo, monitorando, né, como vai ser o futuro agora da espécie, né, como está sendo a questão genética e de variabilidade para a espécie. Exatamente. E aí, eu queria entender até mais sobre isso, porque tem essa questão do isolamento, então eu imagino que uma das principais ameaças para a espécie seja perda de hábitat, né, ficar ali numa área restrita, e quais são as outras ameaças, assim, que vocês encontraram na região? Tá, e o isolamento, né, duas populações pequenas isoladas entre ilha e continente. A gente tem a questão da perda de hábitat, né, ainda que, como eu tenha dito aqui em algum momento, a gente está falando de um cenário de floresta contínua, mas há uma perda de hábitat, eu acho que há uma pressão que possa estar crescente nesses tempos de que há algum sinal verde de ilegalidades, né, nas nossas áreas protegidas. E sempre que fala de região mais litorânea, ainda mais que é tão bonito lá, eu sempre penso, sei lá, se não tem especulação imobiliária, turismo, sabe? O povo entrando. É o ponto que eu ia colocar. Porque lá é muito bonito, né? É um paraíso. Quem conhece sabe do que eu estou dizendo. A especulação imobiliária é uma questão muito séria. Tá. Apesar da gente estar falando de unidades de conservação, sempre foi um problema, e eu acho que ele é uma questão muito crescente, e mais recentemente, Miriam, a gente teve um episódio que nos preocupou muito e que deixou um sinal muito claro do quanto a estocasticidade climática e ambiental pode repercutir negativamente numa população tão pequena. Eu estou querendo dizer do final de 2018, quando, se não me engano, dezembro já de 2018, quando a gente teve um evento climático extremo na região. Eu tive lá depois para ver com os próprios olhos e fiquei muito impressionado. O evento foi em dezembro mesmo e destruiu o milho. Ai, meu Deus. Assim, colocou no chão quase 2.700 hectares de floresta. E basicamente a área em que a gente trabalhou durante todos aqueles anos lá à frente dos projetos do IP. Os climatologistas chamam de microexplosão ou um tornado, enfim, e a gente calcula que esse extremo climático ali naquela floresta tenha prejudicado pelo menos 7 grupos, a área de 7 grupos de micos-leões que a gente conhecia, né, que a gente sabia que estavam por ali. Então, a emergência climática é uma outra ameaça crescente, preocupante, né? Lembrando que a gente está falando de uma espécie litorânea, né? Um caiçara do litoral, inclusive com uma boa parte da população conhecida numa ilha, né? Que também está sujeita a todas as questões aí de emergência climática e aumento do nível do mar e a dinâmica das populações humanas, né? Nessas florestas, nessas regiões. A gente não pode se esquecer que debaixo da floresta vive gente que a gente está tentando há muito tempo e que são, na verdade, os grandes guardiões do lugar, os grandes guardiões da floresta, os guardiões do caiçara, e que eu acho que as pessoas que estão ali, que conhecem a espécie, o trabalho, têm muito orgulho da espécie, sabe? E acho que tem uma consciência desses problemas todos. Eu estou falando muito especialmente da emergência climática, que eu acho que é algo que está apontando ali como uma preocupação muito atual, né? A gente está ali na região desde 2000 e os antigos, as pessoas mais antigas de lá também nunca viram, né, um evento tão
tão detonador, assim, digamos. Mas o que aconteceu, assim? Foi, tipo, derrubou tudo? Tudo. Imagina uma área de uma floresta exuberante, de árvores centenárias. Então ali é isso que eu ia falar, estão ali aguentando o tranco há muito tempo, né? Muito tempo e boa parte disso no chão, detonado, virado, assim, uma coisa muito impressionante. A gente fez um esforço, né, de entender um pouco melhor isso, compartilhamos no Congresso de Primatologia, se não me engano, de 2019, né, e atualmente a gente está tentando entender como que tem sido a ocupação ou a reocupação dos micos dessa área, né, como que essa área tem se restaurado, né, depois desse extremo climático. E, enfim, tem questões muito interessantes, assim, de algumas vilas da região em que a gente nunca tinha tido registro de animais, apontar que passaram a ver animais depois desse extremo, sabe? Então, acho que muito numa tentativa de alguns grupos de se manterem, né, passando a ocupar áreas que eles não ocupavam antes. Perfeito. Porque, Miriam, tem algumas questões, assim, eu não sei se eu estou desviando um pouco qualquer coisa. Não, eu só queria dar uma explicada, assim, a gente sempre fala aqui, acho que quem é ouvinte já escutou a palavra estocasticidade milhões de vezes, mas quem começou hoje, vamos ver. Só dar uma explicada que quando a gente fala, principalmente, por exemplo, essas populações pequenas, 300 bichos e tal, se acontecer um evento estocástico, assim, se acontecer um evento ao acaso, de repente cai um raio, pegou fogo, tudo, mata os bichos todos e acabou. Entrou uma doença, então são coisas que a gente não tem como prever, não tem controle e é capaz de extinguir uma população inteira. Então, assim, mais ou menos. Talvez você é professor, explica melhor que eu ia ler. Não, imagina, professor, eu acho que você explicou bem, eu acho que de uma forma simples e direta é isso, né? A gente está falando de eventos aleatórios, ao acaso e de algum modo imprevisíveis, que quando a gente está falando, então, de uma população muito pequena, com uma densidade baixa, com uma distribuição restrita, esses eventos podem comprometer muito, né, se não extinguir uma espécie, né? Então é uma preocupação crescente, né? Porque eu não sou, quem sou eu para falar de questões climáticas, mas a gente que está presente no mundo aí, vivenciando, né, tudo que a gente tem visto, eu acho que é muito claro, né, que os eventos eles se tornam cada vez mais intensos, mais irregulares, mais imprevisíveis em termos de impacto, intensidade, então é disso que a gente está falando. Vai só piorar, né? Se a gente for seguir todos os relatórios e tudo que a gente tem visto e a ciência tem mostrado, bora preparar, porque vem coisa feia pela frente. Agora a gente fala tem adaptar, né? Não é nem evitar mais, é adaptar o que vem pela frente, então... Exatamente, é adaptação, é mitigação, é mudança. Na verdade, precisa de se a gente for entrar nisso, é uma outra questão, né? Mas a gente precisa de uma reprogramação geral, cultural, da nossa forma de ser, de existir. A gente precisa aprender com as comunidades tradicionais, aprender com os caiçaras, com os povos originários a como coexistir, né? Bichos humanos e bichos não humanos aí de um outro modo. E volta aí que eu te interrompi para falar o que era estocástico e você estava trazendo uma ideia aí. Não, eu só acho que é importante pontuar assim, que quando a gente começou a trabalhar lá nessa região do continente de distribuição da espécie, que era uma região onde ninguém nunca tinha, não havia pesquisas assim com a espécie na região continental, só na ilha do Superagui. Naquele momento, Miriam, a gente tinha, tipo assim, muito entusiasmo. Não, a gente vai ver que a distribuição é maior, que tem uma área de ocorrência maior, não é possível ser tão restrito. Enfim, havia uma expectativa nesse sentido, sabe? A gente não conseguiu confirmar isso, pelo contrário, né? A gente teve algumas incursões, está me ocorrendo aqui agora uma vez em que a gente visitou uma área com algum grau de distância aí da área que a gente estava trabalhando ali no Ariri, mas ainda dentro do município de Cananéia, onde nos havia sido reportado a presença de, enfim, um sagui, né, um animal pequeno que umas pessoas estavam criando. E a gente falou, não, deve ser caiçara, o mico, né, caiçara, que o pessoal está, às vezes, atraindo para perto ali da casa e tudo mais. E aí, quando a gente foi lá, a gente viu que era um calitrix jaco, se não me engano. Né? E aí a gente foi e falou, nossa, foi muito bom ter vindo e conversar. A gente conversou com as pessoas e eu tive a impressão de que foi uma conversa bem ouvida e foi uma troca muito positiva de explicar para aquelas pessoas que isso poderia vir a se tornar uma nova ameaça para a espécie, né? Assim como para o mico-leão dourado, né, para o Leopteryx rosalia, em que a presença de uma espécie invasora
uma espécie exótica, potencialmente invasora, possa se tornar uma competidora, né, por recursos com o mico caiçara e ser mais uma pressão de ameaça, né, mais um fator de desestabilidade, né, da população. Perfeito. Mas a gente nunca conseguiu confirmar isso. E aí, com a pesquisa da Lúcia, que nos trouxe um refinamento, né, da classificação vegetacional para essa região, a gente pôde ver, então, essa questão de como que os micos-leões usam as florestas submontanas e montanas, né? Porque eles estão ali numa cota quase zero ou uma cota muito próxima do nível do mar, e ali, muito rapidamente, assim, eu não sei se eu estou conseguindo me explicar, começa a serra, né? As regiões de serra. Perfeito. Na região do continente. E a gente viu que o bicho só está até a cota 40. Você pensa no litoral, tem a parte litorânea e tem a muralha, né? Tem as serras, e aí ela não vai, né? Ele para ali. Ele não vai, ele para ali na cota 40. Quando a gente viu aquele trabalho lá de seleção de hábitat, que eu também pontuei aqui em algum momento, a gente viu que ele usa essas áreas de floresta, essas manchas de floresta submontana dentro da área de vida, para transitar, mas a área onde o bicho se alimenta e passa a maior parte do tempo, né, nas atividades, enfim, dos grupos familiares, são nas áreas de baixada, nas áreas brejosas, e eles têm essas áreas onde começa a floresta de montanha ou submontana, que a gente fala, meio que mais de passagem mesmo, né? Então a gente viu que esse isolamento dos bichos nas áreas de florestas baixas, né? Vamos chamar assim, que aí envolve várias categorias, enfim, se for pensar nos aspectos fitofisionômicos, né? Mas uma curiosidade da espécie, né? Sim, super. E curiosidade, na verdade, isso é importante até, como você falou, com a mudança climática e um monte de ameaça vindo por aí, você sabe que o bicho não vai muito além daquilo ali, então, se não cuidar daquele hábitat, fica bem complicado para conservar, né? E a gente sabe, Miriam, que o fato, eu comentei em algum momento que quando a gente começou a trabalhar nessa região, lá ainda não era uma unidade de conservação efetivada, hoje o Parque Estadual do Lagamar de Cananéia, uma unidade de conservação muito importante, algo aí, se não me engano, como cerca de 33 mil hectares, com gestores muito comprometidos, né? Mas ainda assim a gente sabe que o fato de ser uma unidade de conservação de proteção integral não garante, não garante nada, né? Não. Ainda mais em tempos como que a gente vive hoje. Em tempos distópicos como esse, então é uma eterna vigília, né? Uma eterna atenção aí com essas áreas. E aí eu até queria comentar outra coisa, porque você mencionou a questão dos caiçaras e de ser unidade de conservação e todo. Mas quando você vai pensar, isso é uma coisa que a gente já sabe, né, Lê? Você não conserva uma espécie, você não conserva ainda mais uma população pequena que está numa área ali, né, vulnerável, se você também não tiver uma conservação das pessoas. E aí você está ali falando de comunidade tradicional, que, assim, hoje em dia não tem mais, né, valor em termos, quando a gente fala de política pública, de coisa nenhuma. Então, é muito sério, você pensa, se você não conservar os meios de vida e as questões tradicionais dessas pessoas, não adianta, você não vai conservar nada que está ali em volta. E aí, por isso até eu queria saber como que era essa relação. Você mencionou que vocês carregavam o álbum de fotos para mostrar para as pessoas, né, para tentar ter essa proximidade, mas como é a realidade dessas pessoas que estão ali tão perto dos bichos e de sustentar, e de meios de vida mesmo, né? Como é essa comunidade e essa relação com os bichos ali? Primeiro a gente está falando de comunidades caiçaras, que tem um vínculo muito forte com a pesca artesanal, com a pesca tradicional, que tem um vínculo forte com a floresta, que tem um vínculo talvez de uma dependência econômica que, enfim, equivocada, digamos assim, de explorar alguns recursos, como o palmito, que eu estou querendo dizer, o palmito jussara, que foi uma espécie muito pressionada na região, e com o turismo, né? Eu acho que aí a gente está falando de uma vocação da região que é muito mais alinhada com aspectos de conservação, né, que é o turismo, especialmente o turismo de base comunitária, onde os principais atores e beneficiários de todo o roteiro, de tudo relacionado ao turismo, são as comunidades, são as pessoas do lugar, né? Então, acho que é esse o modus de vida ali das pessoas guardiães dos caiçaras que guardam o mico caiçara. Esse é um ponto.
Quando a gente começou, Miriam, a trabalhar na região do continente, lá do Ariri, de Cananéia, a gente sabia que a gente queria envolver os aspectos ali sociais, né, socioeconômicos, enfim, das pressões da região. Então, a gente já começou naquele modelo conceitual que a gente criou lá em 2004, sabendo que esse trabalho de envolvimento comunitário, né, e que a questão de conservação do mico é uma questão socioambiental, né, não é uma questão ambiental. E o IP tinha já uma estratégia que eu acompanhei acontecendo lá na região do Pontal do Paranapanema, onde ocorre a espécie irmã do mico caiçara, que é o mico-leão preto, o Leontopithecus crisopibus, com os eventos das econegociações. Tá. Então, eu vou tentar explicar melhor, mas a gente, desde o início, sabia, então, que a gente queria tentar colocar os diversos atores e interesses ali para tentar nivelar em coisas que eram necessidades de todo mundo. Então, a gente teve início em 2005, 2004, 2005, com os trabalhos ecológicos, né? Mas aí esse trabalho de ser aceito, Miriam, pela comunidade, né? De ser, eu não sei se é essa a melhor palavra, mas enfim, da gente estar ali como um forasteiro, uma pessoa de fora que está ali de passagem, mas que é vista de algum modo com bons olhos, né? Que as pessoas entendam o nosso trabalho, entendam a importância de morar em unidades de conservação, de um mosaico de unidades de conservação. O caiçara é só uma espécie, porque é uma região de muitos endemismos, né? Talvez uma outra espécie emblemática da região seja o papagaio de cara roxa. Né? Sim, então, é uma área de muitos endemismos. O mico caiçara é símbolo do Parque Nacional do Superagui, é símbolo, depois, quando foi criado em 2007, do Parque Estadual do Lagamar, é um símbolo dessa região. Então, enfim, sempre teve esse aspecto. E aí a gente começou a identificar quem eram as lideranças da região. Né, as lideranças dos diversos segmentos. Então, as lideranças religiosas, eu até falando isso me lembro de momentos, algumas vezes, em que a gente ia visitar comunidades vizinhas, e eram trilhas, né, que iam de Cananéia para Guaraqueçaba, né, que são municípios vizinhos na porção continental, do Ariri para Santa Maria, enfim, onde a gente ia ali com 4, 5 pastores, né? Porque, enfim, a gente identificava pessoas que estavam abertas para nosso trabalho e que estavam dispostas também a nos apresentar o contexto, digamos assim, político, né, da região. E aí a gente foi identificando, então, as lideranças do palmito, as lideranças do turismo, as lideranças religiosas, as lideranças escolares, as agências do município de Cananéia, que apesar de geograficamente próximo e Ariri está dentro de Cananéia, existe essa distância de uma estrada de tão difícil acesso, e que eram distante do lugar, né? A gente está falando de uma vila onde as questões básicas de infraestrutura, de responsabilidade pública, não estão presentes. Tem um condomínio na região, nessa vila também, que é um condomínio, como é uma muralha com casas enormes, enfim, uma realidade muito distinta, mas é presença marcante nesse território. Então, enfim, a gente foi se planejando para esse momento da econegociação, que foi acontecer só em abril de 2009, a primeira econegociação. Depois a gente teve uma segunda em 2013, né? Enfim, 5 anos depois. Mas essa primeira econegociação de 2009, a gente identificou um profissional, 2 profissionais, na verdade, que trabalham com mediação de conflitos. Eles trabalharam com a gente no planejamento daquele workshop da econegociação, onde a gente passou, então, 2 dias numa experiência que até então era inédita para esse pessoal. Né? Eles nunca tinham passado nunca tinham tido uma oportunidade de estar num espaço ali. O evento era aberto para todo mundo, mas a gente identificou com um botãozinho as pessoas que a gente tinha feito um convite formal antes e que a gente gostaria que se comprometesse a participar durante os 2 dias dessa dinâmica. E inclusive, nesse primeiro momento de 2009, foi um momento muito marcante para mim, Ira, porque no começo da econegociação, de manhã, a sensação era tipo, tirei a pedra no vespeiro, e agora, né? Porque como é que dá para fugir, né? Porque eram interesses muito distintos, né? Eram palmiteiros, eram os gestores das unidades de conservação, secretários de educação, de saúde, representantes da prefeitura, jovens, enfim, todos os atores, né, daquele contexto.
numa provocação que eles nunca tinham tido. No começo foi um momento de muita tensão. Eu lembro quando a gente foi para o almoço ali no final da primeira manhã, eu muito tenso, o pessoal do IP todo que estava lá com a gente. E aí eu não esqueço, eu tenho um problema com o nome, sabe? Eu não estou conseguindo lembrar o nome do mediador, mas eu tô com a cara dele na cabeça. Tranquilo. É uma pessoa muito querida, a gente tem contato até hoje. Ele falou: Alexandre, calma. Ele pegou um papel e começou a rabiscar. Olha, é assim mesmo, a gente está no momento da tempestade, da tensão. Agora, a partir da tarde, a gente vai ter todo um início de um trabalho que vai durar até amanhã à tarde, da gente tentar ir dissolvendo essas tensões, esses estresses, e achar, porque tem... Não interessa se é o palmiteiro, o dono da pousada ou a pessoa da prefeitura, todo mundo quer, por exemplo, que tenha uma condição sanitária melhor, todo mundo quer, por exemplo, que tenha uma facilidade de acesso melhor até a cidade. Enfim, a gente foi buscando pontos em comuns. Enfim, para resumir, criou-se grupos de trabalho e aí foi uma das coisas mais incríveis que eu já tive a oportunidade de experimentar na minha trajetória profissional, porque as coisas aconteceram por Sério? Que legal! Por esses grupos, até 2013, na outra econegociação de 2013, já foi um encontro, digamos, de amigos, não teve essa tensão toda, que legal! Várias coisas já tinham acontecido e, enfim, foi uma visão muito interessante, mas eu acho que é importante pontuar, Miriam, que as mudanças positivas não estão dadas, né? Eu acho que a gente conseguiu avanços importantes, por exemplo, como uma associação de artesãs, né, de saberes muito locais, de artes de pesca, de artes exaltando a fauna da região. A gente teve a colaboração da Rosângela Marques, que é uma artista plástica e advogada, uma amiga querida que trabalhou com a gente muitos anos. Muitas coisas aconteceram, mas as coisas não estão dadas, né, Miriam? É sempre um espaço de conquista, né? A gente teve uma saída da região planejada em 2015, fechou com um trabalho de turismo de base comunitária, coordenada por um grande amigo, Gustavo Toledo, turismólogo, um cara super, para mim, uma referência muito importante em turismo de base comunitária e também turismo ecológico, enfim. Mas foi um momento em que a gente, planejadamente, junto com a comunidade, desde 2013, olha... Ai, que bom! Eu estava à frente daquilo, eu mineiro, né, eu já estava aqui em Belo Horizonte desde 2010, quando eu vim para cá para fazer o doutorado, e aí começou a ficar uma coisa muito... Eu saí de Belo Horizonte, até contraditória, né, em termos de sei logística, lá, de logística, de pegada de carbono, isso, de chegar lá e todo o empenho disso. A gente teve, então, esse pisou no freio de uma forma muito planejada. E aí, quando foi... Respeitando, com todo mundo sabendo, né? Nada no susto. Toda a comunidade preparada, sabendo daquilo, né? E, enfim, o IP também, que é a instituição da qual a gente estava junto. Até que em 2018 teve um momento de retomada, que também foi um momento muito importante, assim, né? Que eu acho que é muito importante, inclusive, falar disso, Miriam. Claro. Porque se tem uma coisa que porque eu comecei, o Fê fala muito isso, e eu comungo, entendo muito de quando ele fala isso. Que a gente, quando é da graduação, pelo menos essa nossa geração de graduandos e biólogos, a gente, sei lá, aquela sensação de que ser biólogo é ser um assistente de campo diplomado, e muito campo, e muito trabalho, e muito perrengue, muita, né, aquela adrenalina de estar no campo, né? E quando a gente vai trabalhar com uma espécie como o mico-leão caiçara, que se sabe tão pouco, né? A gente fica com aquela sensação, nossa, que legal, vou poder dar uma contribuição, né? Minha pesquisa vai fazer alguma diferença. Mas, coitado, não sabe de nada, inocente, né? A gente vê que a sua pesquisa, se ela for só para o artigo, não interessa que seja a melhor revista. Exatamente, se não sai do papel, né? A gente precisa estar com as pessoas do lugar, estar com a comunidade. Enfim, conservação só acontece de forma colaborativa, né? A gente só consegue qualquer coisa nessa perspectiva de união, de pessoas trabalhando juntos, desde o nível local, né, mais local, daquela pessoa que mora lá debaixo da floresta, aos parceiros internacionais, aos parceiros institucionais, aos financiadores, enfim. Sim, e aí, quando perfeito. foi em 2018, a SPVS, que é uma instituição também muito consolidada, né, lá do Paraná, a SPVS entrou em contato formal com o IP, enfim, mas eu sei que chegou até mim o convite, né, de vir a compor uma retomada dos esforços de pesquisa com
o mico-leão de cara preta. Eu fiquei feliz da vida, né? Eu passei ali 2016, 2017 angustiado com essa questão de saber que não tinha nada acontecendo em campo. E aí, em 2018, a SPVS aplica uma proposta para uma fundação de amparo à pesquisa, a Fundação Boticário até, acho que, enfim, é válido falar. E a gente conseguiu o recurso, né? Aí, com a coordenação da TISE. Sim. A TISE é uma dessas heroínas da conservação, sabe? É uma pessoa que está à frente da pesquisa com o papagaio de cara roxa há décadas, eu diria, e que encarou esse desafio, né, de coordenar, então, um grupo de instituições, mas instituições são feitas por pessoas incríveis, né? Que legal. Então, eu vou me arriscar a falar alguns nomes aqui, mas com certeza vai ficar gente de fora, mas, enfim... Perdoem, gente, vai. Perdoem, mas olha, pessoas do governo do Estado de São Paulo, né, da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, do Departamento de Fauna, como a Thaís Guimarães, Dilmar Oliveira, que foram pessoas muito importantes nessa retomada, a Mônica, do CPBio, né, do Centro de Proteção de Primatas, do ICMBio, que é uma coisa que vocês já contaram nesse especial de primatas. Sim. A gente tem o privilégio de ter uma organização como a CPB, a Mara, do Zoológico de São Paulo, a Marina Bueno, que é uma pesquisadora de saúde pública da Fiocruz. E esse momento de retomada, Miriam, também, isso é uma coisa que eu tinha esquecido de comentar, ele foi muito... desencadeado pela pressão que a gente estava muito forte naquele momento da febre amarela. Tá. Então, ele é vulnerável à febre amarela, o mico-leão? Então, o que a gente sabe, que está posto, o que a gente sabe é que calitriquídeos, eles têm um impacto menor do vírus do que os bugios, por exemplo, né? Que é um grupo dizimados, muito, né? Uma coisa muito, muito preocupante, né? Uhum. Mas a gente também tem registros de mico-leão dourado, né? De Leontoptex rosalia, com a febre amarela chegando a impactar alguns indivíduos e isso tendo algum impacto na população. Enfim, a Thaís é uma veterinária de animais silvestres e a Marina também, da Fiocruz. Então, a gente começou muito movidos por essa urgência, né, de acompanhar a dinâmica do vírus da febre amarela naquela região, de preparar a população a usar um aplicativo da Fiocruz, né, de registro, uma ferramenta muito legal, muito interessante, se não me engano chama Cisgel, para monitorar registros de bugio ou outros animais suspeitos que possa ter sido acometido, né, pela febre amarela, enfim. Então, muito motivados por essa pressão da febre amarela, mais uma ameaça, né, uma ameaça eminente aí para os micos caiçara. A gente tem uma retomada dos trabalhos em 2018 e aí consolidando essa abordagem de um projeto de conservação colaborativo, né? Então, a gente tem a SPVS à frente disso, mas a gente tem a Fiocruz, a gente tem a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, a Fundação Zoobotânica do Estado de São Paulo, o CPB, o ICMBio, eu na UING, aqui na Universidade do Estado, de Minas Gerais, né? Então, geograficamente distante, mas tentando me fazer o mais presente possível. A Federal do Paraná, tem a Bianca, que é uma primatóloga muito querida e de muito empenho ali no Paraná. Tem colaboradores da UFPR, enfim, é um time muito grande de pessoas que estão aí, de instituições, que estão aí atuando desde então de uma forma colaborativa, né? Que legal. Com a retomada com Caiçara, com o Toninho e o Luiz, né, os nossos guardiões mor do mico caiçara, como assistentes de campo. O Nata aposentou, já estava na hora, tá curtindo só a praia lá em Superavi, mas é isso. Então, é um trabalho colaborativo de muita gente, de instituições assim muito bacanas e que eu fico muito feliz de ver que está acontecendo, sabe? Que legal, também fico feliz de saber disso. E tem uma questão que eu falo demais, né? Você está percebendo? Pode falar, uai. Dois mineiros conversando, a gente vou pegar um café com queijo. O meu café já está aqui, toda hora com a canequinha do que bicho é esse. Mas, enfim, eu acho que essa experiência, né, esse aprendizado aí ao longo sei lá, quase 15 anos, né, ali à frente das ações de conservação do caiçara,
também me fez perceber uma coisa que me motivava muito, né? Porque pesquisa é muito na base da curiosidade, da motivação, daquilo que nos fica aquela pulguinha, aquela curiosidade. E aí eu comecei a ter muita vontade de trabalhar com política pública ambiental, né? Com política pública socioambiental. E aí, quando no final do doutorado e quando acontece a minha entrada na UENG, né, eu me vi, então, diante da situação, olha, então acho que agora é a oportunidade de eu abrir essa outra avenida, né, de trabalho. Claro. Enfim, a gente está sempre descobrindo coisas novas, né, para fazer. E hoje eu estou aí tentando, então, trabalhar também com políticas públicas para sustentabilidade ou para questões socioambientais. Tenho orientado, né, no mestrado de Ciências Ambientais da UENG, a gente está tentando criar outros mestrados, né, nessa área, mas os meus estudantes todos trabalham com questões de políticas, né? A questões relacionadas ao licenciamento ambiental municipal, a política nacional de gestão de resíduos sólidos. A gente está com uma pesquisa agora também de, enfim, políticas públicas de agroecologia e de segurança alimentar na região de Belo Horizonte, né? Região metropolitana, enfim. Isso me abriu esse vontade, né, de trabalhar com questões políticas também, e tudo isso aconteceu nessa jornada, né, de estar lá à frente do Caiçara, e as econegociações, então, foram o start disso. Mas isso que eu fiquei pensando, que você, na verdade, já estava trabalhando com isso lá, né, já tinha começado a trabalhar com isso lá. Sem dúvida nenhuma. e acho que fica essa sensação de que a gente que trabalha com conservação na área ambiental, a gente está contra a corrente demais, né, Miriam? E a gente fica querendo, sei lá. Quem vive isso, acho que entende um pouco o que eu estou querendo. Entende, também acho. Não, mas eu entendi perfeitamente. Mas você ainda está com o pezinho lá, né? E aí... Tô demais. Quer dizer, na medida do que eu consigo, né, na verdade. Claro. E Ale, qual é, então, assim, agora, quais são os próximos passos para lá, desse grupo, que você mencionou que vocês vão tentar fazer um novo levantamento populacional. Aliás, você nem chegou a me contar como que você fez o primeiro, que eu fiquei curiosa para saber como que você fez esse levantamento nessa área aí. Então, e tentar agora realmente retomar eu imagino que tenha tido uma pausa também nos estudos por causa de pandemia, Covid e tal. Então, sim. Né, foram anos difíceis aí para todo mundo. Estão sendo ainda, não acabou. A gente, pelo amor de Deus, se cuida, vacina, usa máscara. Então... eu tomei a minha dose terceira hoje. Ai, que bom, que bom. Muito bom, muito bom. Então, Miriam, foi o seguinte, eu fui lá para Superagui no final de 99, início de 2000, com a missão de fazer uma estimativa da população de Mico Caiçara. A pesquisadora que estava à frente, naquela época no IP, a Fabiana Prado, ela estava grávida da primeira filha dela, que hoje é uma moçona, e eu, na época, também, uma coisa legal, eu tive a sorte de ter 2 mestres Jedis, né, como a gente sabe, na graduação, que foi o Bião, que legal. O Fabiano também foi meu mestre, e o Paulo Demarco, o Paulo Demarco Júnior, enfim, e foi o Paulo Demarco muito, né, que me colocou nesse estágio do IP. Eu já queria trancar, eu fazia muito estágios, eu acho que isso é até uma coisa legal, porque eu, pelo menos, recomendo sempre o Desabraçando, que deixa esse para os meus alunos, então acho que tem muita gente da graduação que deve acompanhar, né, o podcast. Que legal. E eu sempre fiz muito estágio, né, todas as férias eu pegava a mochila e ia para algum lugar fazer estágio, assim. E eu já tinha decidido que eu ia trancar 6 meses e ir para algum lugar. Naquele momento, eu iria para Abrolhos fazer estágio com a baleia jubarte, mas eu já trabalhava com primatas, já trabalhava com sauá lá em Viçosa mesmo, com avião. E aí o Paulo Demarco, não vai fazer isso não, você vai para o IP então. E aí foi, enfim. E aí eu fui para o IP fazer o censo, e aí a metodologia que a gente usava é uma metodologia que a gente chama de distanção. É uma metodologia que quem conhece o Desabraçando também já deve ter ouvido, mas foi um trabalho muito... como é que eu diria? Ingrato. Milhões de trilhas e cestos. Porque é o seguinte, a gente teve, se não me engano, 11 trilhas cortando ali, amostrando toda a ilha do Superagui. Então, toda a ilha ela tem um formato mais ou menos retangular, né? A Vila Maior está numa porção extrema da ilha, mas a gente já mostrou toda a ilha, então um trabalho
Eu estou resgatando aqui a minha monografia para te contar que foram 567 quilômetros percorridos ao longo de 2 anos de trabalho, para ter 13 avistamentos. Mentira! 13 avistamentos. Caramba! Ingrato mesmo, viu? Pelo amor de Deus. E aí tem uma questão que eu acho que é importante, Miriam, que é uma metodologia criada para a savana africana, especialmente, e que naquela época era a metodologia principal de estimativas de populações, de mamíferos especialmente, né, no Brasil. Então, a gente usa um método de transecção linear, usa um programa que chama Distance Sampling para analisar os dados. A gente percorre trilhas numa velocidade bem baixa, né, estabelecida, com aquela atenção do seu foco de busca. E a cada avistamento a gente registra a distância do avistador até o grupo, né, o animal que a gente visualizou. A partir desses dados e do tamanho da área amostral, do tamanho das trilhas e da média de esforço amostral, a gente chega às estimativas, né? E foi esse trabalho que, naquela época, o grupo de especialistas de micos-leões, que depois se desdobrou no Plano de Ação Nacional e deixou de ser só micos-leões e virou mamíferos ameaçados, enfim, por sugestão, se não me engano, na época do Anthony Hylands e de outros grandes, né, que a gente teve a oportunidade de ser, de alguma forma, orientado por eles, nos recomendaram que a gente expandisse aquela amostragem para toda a área conhecida de distribuição dos animais, que foi a primeira pesquisa em 1992, logo depois da descrição da espécie pela ciência, né, porque os caiçaras, os bichos já estavam lá. A Lorine e Persson, que foram as pesquisadoras que, digamos, registraram oficialmente o registro científico da espécie, fizeram a primeira estimativa e também esse estudo aí do limite de distribuição, que houve também outros esforços, mas é o que mantém até hoje essa estimativa de cerca de 300 km². E aí, expandindo o que a gente viu na ilha para toda a região de distribuição, a gente chegou a uma estimativa de cerca de 400 indivíduos na natureza, mas com um intervalo de confiança gigantesco. Porque é muito pouco o registro, né? Um intervalo de confiança muito grande. E aí, quando a gente retomou os trabalhos com o mico-leão de cara preta, a gente teve um encontro presencial lá na SPVS, em Curitiba, em algum momento de 2019, não vou lembrar precisamente quanto, mas eu lembro que naquele momento, todo mundo lá, né, atualizando o plano de ação e de conservação da espécie, eu falei, vamos ligar para o Bião, porque o Bião, e os drones. o Bião é o mestre dos drones e o mestre de conservação, enfim, e vamos ver com o Bião se já não temos drones capazes de nos auxiliar como uma ferramenta de detecção, né, de caiçara. E aí, naquele momento, o Bião, ainda não chegamos nesse ponto e tal. E aí, junto com a Bianca e com outros pesquisadores, enfim, do encontro, a gente chegou ali num método que está mesclando armadilhamento fotográfico, enquadrantes dentro da área de distribuição da espécie. A gente também está com o levantamento da paisagem sonora como uma ferramenta auxiliar de detecção dos registros de grupos de mico-leão. E aí agora, outubro, se não me engano, agora de 2021, no nosso encontro anual da espécie, a gente viu que eu falei, não, vamos ligar para o Bião, né, e ver se nesses 2 anos aí não teve alguma novidade. Ele está trabalhando agora com a aurita, né, está muito atuante, enfim, uma paixão antiga do Bião, Calitrix aurita, quem sabe. Aí, para nossa surpresa, o Bião falou, olha, vai rolar, está sendo possível detectar animais do porte enfim, calitriquídeos, e a gente está agora na expectativa do início de fevereiro, da gente ter aí um encontro virtual ainda com o Bião, mas para a gente planejar já a ida com ele para a região, de testar os drones, né, com os sensores de infravermelho, para a gente, aí numa grande expectativa de que a gente tenha mais essa ferramenta para nos auxiliar na atualização da estimativa populacional de caiçara. Perfeito, né, que legal. É uma das prioridades aí de pesquisa e de ações. Gente, tecnologia vai revolucionar esses estudos de população, né? Porque é difícil demais. É importante, a gente precisa disso, né? Porque é um custo-benefício, um desgaste que, por mais maravilhoso que seja a área que a gente trabalha, é uma coisa quase sobre-humana, né? Sim. E aí o auxílio dessas ferramentas são muito bem-vindas, ainda mais por uma espécie tão rara, tão difícil de visualizar, de encontrar,
nesse contexto todo que a gente já falou aí, que é o Mico Caiçara. Exatamente. Você está falando de ferramenta que vai facilitar a vida, vai agilizar para conservação. Não estamos tirando, gente. Ainda vai ter pesquisa, vai ter gente lá embaixo estudando os bichos. Depende da pergunta que você quer saber. Mas para fazer levantamento rápido, de forma mais em conta e trazendo resultado mais robusto para a conservação, isso tecnologia só vem agregar, né? Só ajuda. Você falou tudo, professora. Eu acho que assim, nada substitui a nossa presença em campo, lá, né, acompanhando, vendo e observando os grupos, o contexto, os animais, mas a gente tem que se valer de todas as ferramentas possíveis, porque é importante, é necessário, o contexto de trabalho exige isso, né? Exato. E vai estar relacionado com as perguntas que a gente quer trabalhar, com a questão que a gente quer responder, né? Aqui, você falou de paisagem sonora, eu lembrei que eu não te perguntei nada de vocalização. O que bicho é esse? Cadê a vocalização do bicho? O mico-leão caiçara, ele tem um repertório, tá aí, uma questão que ninguém nunca estudou, né, com caiçara. Aliás, espero que os nossos ouvintes aí percebam que a gente está falando de uma espécie super interessante, num contexto cheio de curiosidades, com muito poucas pesquisas e que jovens pesquisadores são muito bem-vindos. Vão dar uma força aí, gente. Mas, enfim, a gente está falando nunca houve um estudo desse repertório, né, vocal de caiçara, mas a gente percebe que tem uma diversidade de vocalizações relacionadas à comunicação entre eles, uma coisa que para mim sempre foi também empírica, mas que eu percebi, né, quando a gente tem os jovens, os filhotes, os bichos brincam muito, né, são primatas como nós e brincam demais, tem muita brincadeira. Então, assim, tem um repertório particular, especialmente para essa fase, tem os repertórios de comunicação interna do grupo e aquele repertório das vocalizações de defesa de território, né, que também são muito marcantes. Mas, assim, a minha percepção, eu não sou um especialista dessa questão, né, sonora, mas eu não vejo tanta diferença entre as principais vocalizações com os outros leontoptecos, né, com as outras espécies de micos-leões. Mas não duvido que haja particularidades, não, porque o contexto de caiçara tem tanta particularidade. Exato, né? E é um repertório complexo, assim, isso a gente percebe em campo. Não, que legal, gente, olha só, olha que bicho fantástico, um bicho que tem tanta coisa para se saber ainda, né? Ainda mais se você compara com os outros mico-leões que já estão com muito mais estudo, gente, né? Um bicho que está aí, São Paulo, Paraná, que tem universidade do lado, vamos lá, vamos correr atrás disso. Fiquei assim, que legal que vocês estão animados, que tem esse grupo formando, colaborativo, com tanta gente junto. Eu acho que só vai sair resultado muito legal daí Mas a gente precisa de gente jovem, gente no campo. Pois é. Sabe, assim, é uma fase da vida que eu acho que a gente tem todo esse gás aí. Exato. E a gente tá precisando. Bora lá, gente. Correr atrás disso aí mesmo. E fazer isso, fazer estágio, procurar, escrever pro pessoal que tá aí na linha de frente. Eu, além da questão geográfica, tem o fato também que eu tô na faculdade de engenharia da UING, né? Então, os meus estudantes são engenheiros. Ah, meu Deus! A maioria são engenheiros ambientais, sabe? Entendi. Então, assim, é um público que se interessa, mas não tem esse interesse do biólogo, de ir trabalhar com uma espécie. Então, mas vamos ver, acho que agora a gente está ganhando um parceiro de peso nessa expectativa, que é o Bião, né? Talvez isso é legal. Consiga, né, identificar jovens aí, pesquisadores. O Bião é muito bom em agregar pessoas e trazer gente. Eu não conheço ninguém como ele. Também. Ale, estamos chegando no fim e eu queria muito que você me contasse 15 anos trabalhando com os bichos, algum momento ou momentos que te marcaram na região, assim, estudando os bichos. Pode ser vendo bicho, pode ser com a comunidade, não sei, alguma coisa assim que te marcou. É difícil, são muitos momentos. E eu vou até te falar que essa nossa conversa foi um flashback, assim, porque a gente o papo para mim correu solto e a gente foi lembrando de várias coisas, mas tem muitos momentos, mas está me ocorrendo um momento aqui que a gente não comentou em nada e eu acho que vale a pena falar sobre ele, porque eu acho que foi um momento sabe quando vira a chave. Vira uma chavinha no seu entendimento ali da realidade. Então, antes da gente ir até para trabalhar no Ariri, na região continental, ainda no Superagui, junto com esse trabalho do Fundo Nacional do Meio Ambiente, em que a gente já mostrou
indivíduos, né, toda a população, considerando insular e continental, a gente fez um trabalho também de história ambiental, com uma historiadora ambiental, É mesmo? uma pessoa muito especial, que se chama Alessandra Carvalho. Eu acabei perdendo contato com a Lê, mas ela é uma pesquisadora do Paraná, uma historiadora do Paraná, e a gente fez um trabalho que foi um trabalho que tinha a intenção de entender o contexto em que o Canal do Varadouro tinha sido criado e todo o contexto daquela época, né, das décadas de 50, 60, 70. Quando você parou ali. Enfim, a Alessandra fez um trabalho, então, em que ela conversou com todas as pessoas mais idosas que moravam na Ilha do Superagui. A Ilha do Superagui é uma ilha que, naquela época, eram 12 comunidades, e aí algumas dessas comunidades são uma família, 2 famílias, até comunidades maiores, e ela conversou com todos os anciãos. Numa entrevista onde ela registrava, em gravação ainda, né, aquela época, era a metodologia que se tinha. A gente depois também teve todo o contexto de transcrever, de entender aquelas entrevistas, mas houve um fruto desse trabalho que foi um fruto, de algum modo, inesperado, que nem estava planejado ali no projeto do Fundo Nacional, mas a gente conseguiu manejar o recurso e criar uma cartilha, que se chama, o Fernando vai lembrar disso, chama Segredos do Superagui. E aí é um livretinho fininho que eu devo estar aqui na minha biblioteca em algum momento, até acho, com a foto de todos os velhinhos. Que legal! E para cada um deles, a gente conseguiu um recurso adicional e fez uma eu não vou saber falar o formato do papel, mas a gente fez a foto deles grande, bonita, e entregou para cada um. E era um momento em que a gente está falando de quase 20 anos atrás, né? Não existia esse recurso de tecnologia e de intimidade com fotografia que as pessoas tinham. E as pessoas ficaram, eu não estou sabendo dizer, mas quando eles receberam esse pôster das fotos, eles ficaram tão... Sabe aquele brilho nos olhos? Sabe aquele trabalho que mexe com a autoestima das pessoas? E aí eu acho que quando mexe com a autoestima, a gente chegou no ponto de conservação. Sim. E aí eu lembro que eu já tinha passado 2 anos no Superagui, tranquei meu curso, fiquei lá 6 anos no perrengue, né, como eu falei, fazendo censo. E aí o IP já estava lá há muito mais tempo, né? Primeiro com a Lauri, depois a Fabiana Prado, enfim. E aí aquela foi a primeira vez, porque quando a gente estava indo embora, depois de uma estadia lá em campo no Superagui, Miriam, vários velhinhos vieram na praia despedir da gente. Olha, e que aí, emocionante. Assim, vieram despedir, abraçando, felizes, agradecendo, e uma interação das pessoas do lugar com a gente, porque esses trabalhos têm toda uma logística de campo, né? A voadeira, um monte de equipamento, chega na ilha, atraca, desce, leva, volta coisas. Então, assim, eu lembro, dentre outras muitas coisas de campo que eu poderia pensar, eu me lembrei desse momento, porque aqueles velhinhos, muitos deles foram morrendo, sabe? Logo depois, foi um trabalho de resgate muito interessante. Que bom, né? Há tempo. Eu me lembrei desse momento, das pessoas vindo na praia, despedir da gente, agradecer, com os livretos na mão, sabe? E para mim foi essa coisa que mexeu um gatilho, fala, olha, presta atenção na autoestima das pessoas, porque isso é o que pode ajudar nesse desafio, né, de conservação. Então foi o que eu me lembrei aqui, mas tem muita história. Nossa, interessante, mas é muito interessante, muito bonito isso mesmo, que é um ato simples, singelo e que tem esse poder todo, né, de tocar. E eu lembro que foi uma surpresa para todos nós, né, porque não era um trabalho que estava tão delineado e tão planejado como o de geoprocessamento, como o de captura dos animais, né, a gente queria ter um resgate histórico para entender por que cada fitofisionomia da região tinha as suas particularidades em termos de exploração histórica, né, da floresta. Que legal. E aí, esse trabalho desembocou nessas outras questões todas. Um abraço, um grande, enorme abraço à Alessandra, a historiadora, que foi a grande responsável por tudo isso. E para mim foi um momento muito importante. Que fantástico, muito legal isso. Dentre muitos outros. Tá vendo quanta coisa a gente pode fazer, né? Que legal. Ale,
infelizmente chegamos aqui no fim. Já acabou, né? Quer dizer, não sei nem quanto tempo a gente está falando. A gente tem 1h30, mas eu falaria bem mais aqui. Não, então acho que o pessoal vai ficar cansado de ouvir a gente. Mas eu ficaria mais conversando aqui. A prosa tá muito boa. Obrigada mesmo por ter conversado com a gente. Eu também. Eu que agradeço e, nossa, fiquei muito honrado, fiquei muito feliz. Quando você chamou para o convite, eu falei, nossa, mas tem que falar com o pessoal da SPVS, são tantas pessoas, né, envolvidas aí, mas fico muito feliz de estar aqui representando todo mundo. Tá todo mundo junto. E é uma honra. Sou um fã de carteirinha do trabalho de vocês. Acho que vocês vieram aí preencher um nicho importante. A gente é o país da biodiversidade. Esse especial, então, de primatas, né? Eu escutei, acho que uma vez, até o próprio Fernando falando, somos a Macacolândia, né? Então, acho que é importantíssimo esse trabalho, inclusive do Que Bicho é Esse? Crianças, né? Isso. Porque a gente tem que reconhecer a nossa biodiversidade, nada contra os grandes animais da savana africana, mas a gente precisa valorizar o que está aqui, que está tão ameaçado, talvez mais do que nunca, né? Poxa, brigadão, Lê. Fico feliz, portas abertas aqui para você sempre. E obrigada. Beijão, dá um beijo no Fernando, um beijo nas crianças e espero que a gente se encontre. Próxima vez a gente toma um café presencialmente. Abraço, viu, querida? Beijo, querido. Tchau, tchau. Beijo, até mais. E esse foi o Que Bicho é Esse? Sobre o mico caiçara. Que episódio legal, né? Que bicho incrível. Espero que vocês tenham gostado. Foi o último dessa fase da série sobre primatas ameaçados da Mata Atlântica. E eu queria aqui renovar, né? Mencionar novamente nosso grande parceiro que fez com que essa série fosse possível, que é a Real Wild. Agradecer também o Dr. Russell Mittermeier e o Dr. Anthony Highlands, que fizeram possível a gravação desses episódios e trazer tantos convidados maravilhosos. Foi um prazer enorme mesmo. Eu fiquei muito feliz e me senti muito privilegiada de trazer tanta gente legal, tanta história, tanto conhecimento, tanta pesquisa e tanta, assim, esperança de conservação dos bichos ao final, de saber que tem tanta gente bacana trabalhando com os primatas, esses primatas tão ameaçados da Mata Atlântica. Então, realmente, eu só tenho a agradecer e pedir para todos aí ouvirem, compartilharem, que essa voz, que essa mensagem dessas pessoas que amam esses bichos e que vê a importância deles ecológicas e de conservação dessas espécies chegue no maior número de pessoas possível. Dessa forma, a gente pode dar uma força para a conservação desses bichos, que, afinal, é o nosso grande propósito e objetivo aqui como biólogo e como cidadãos, né? Então, bora aí compartilhar, gente. Vamos fazer essa mensagem ir o mais longe possível. E agora a gente vai dar um intervalinho aí de falar de primatas, né? Vamos voltar para o nosso roteiro de bichos do Que Bicho é Esse? Tem tanto bicho legal pra gente gravar. Eu acho que o Bicho é Esse, ele não vai ter fim nunca, porque todo dia tem uma espécie com muita curiosidade e a nossa biodiversidade é tão imensa e tão maravilhosa que, né? A gente vai ficar aqui muito tempo ainda com vocês. Toca o bicho do próximo episódio, senhora. Eu queria lembrar também que nossa lojinha está online, cheia de produtos bacanas. Tem a camiseta Seja Sua Própria Onça, tem canecas esmaltadas, pets bordados e os kits super completos de primeiros socorros. Então, quem quiser conhecer os produtos, entra lá em www.loja.desabrace.com.br. Além disso, nos siga nas redes sociais, no Facebook em Desabraçando Árvores Podcast, no Instagram em @desabrace, Twitter @desabrace. Siga os nossos podcasts no Spotify, na Amazon, no Orelo e na Apple Podcasts. Se inscrevam no Google Podcasts ou no Castbox e favoritem no Deezer para não perder nenhum episódio, né? E ficar sempre recebendo alerta de quando sair coisa nova. Caso vocês gostem do nosso projeto e queiram nos apoiar, vocês podem doar a partir de R$1 pelo Apoia-se em www.apoia.se/desabrace.
ou também em doações pontuais via PicPay em @desabrace. É isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo Que Bicho é Esse? Mais um produto com a edição do Senhor A.